Queria que você acompanhasse esse culto até o final, porque Deus tem uma palavra para o seu coração que pode transformar a sua vida. Eu não tenho uma palavrinha para você, eu tenho uma palavra aqui que é de Deus, que é da Bíblia, que pode transformar a sua vida para esse ano que se inicia, esse ano de desafios, esse ano em que nós sabemos que 2020 acabou, mas a pandemia não acabou, a crise não findou. Então, Deus quer renovar as suas forças, Deus quer renovar a sua fé, Deus quer colocar em você ousadia e coragem para que você encare de frente esse novo desafio que se coloca diante de nós, que é o ano de 2021. Se você está chegando aqui agora, eu peço que você se inscreva no canal, que você ative as notificações, que você compartilhe esse link. Obrigado a todos que têm compartilhado as mensagens Minuto com Deus diariamente. Nós recebemos milhares de testemunhos de como elas fazem a diferença na vida das pessoas. E se você quiser apoiar esse projeto, você pode se tornar membro. Tem um íconezinho aqui embaixo, acho que é desse lado aqui, ó, onde você se torna membro do canal, tá? E assim você estará nos apoiando. Amém? Em nome de Jesus. Nessa semana que se passou, na última semana, eu postei uma mensagem sobre o texto de Josué, capítulo 1, e eu chamei essa mensagem de Ano Novo, Promessas Renovadas. E talvez você que acompanha o canal, você ouviu essa semana essa mensagem, mas hoje eu quero aprofundar um pouquinho mais nesse texto. É um texto que sempre fala conosco, é um texto que fala de um recomeço, é um texto que fala de uma nova etapa, de um novo momento na vida de Israel, e por isso ele é tão propício para os nossos dias. Se eu tivesse feito um culto no dia 31, eu não pude fazer, porque eu estava trabalhando, na verdade, mas se eu tivesse feito um culto, certamente essa seria a palavra que eu iria usar. Aleluia. O texto diz assim, Josué capítulo 1, abra sua Bíblia. Josué capítulo 1, versos 2 e 3. Na verdade eu vou ler inicialmente os versos 2 e 3, mas depois eu vou discorrer aqui ao longo da mensagem em alguns pontos e eu posso mencionar outros versículos. Portanto, deixa aberto aí no livro de Josué capítulo 1. Diz assim, olha, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se, aleluia, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Israel estava chegando ao final de uma etapa, ao final de uma era, ao final de 4 décadas, 40 anos caminhando pelo deserto. E naquele momento, eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Lembra que lá em Gênesis capítulo 12, Deus chamou Abraão e disse assim, sai da tua terra, sai da casa dos seus pais, da tua parentela e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Essa terra era Canaã, que era a terra que agora Israel estava para entrar e possuir. Só que havia um fator aqui que nós precisamos considerar. O texto começa dizendo assim, meu servo Moisés está morto. Isso não pode passar despercebido por nós, quando nós analisamos esse texto.
Se você não se lembra, Moisés foi aquele que conduziu o povo no momento em que eles saíram do Egito. Moisés foi aquele que Deus falou com ele lá no deserto, no meio da sarça, dizendo: eu ouvi o clamor do meu povo e vim para libertá-los. Moisés foi aquele por meio do qual Deus trouxe as pragas para o Egito, mostrando para Faraó que ele, o Senhor Todo-Poderoso, é que estava tirando os filhos de Israel do Egito, da condição de escravos. Moisés foi aquele que operou grandes milagres. Um dos mais marcantes foi quando ele chegou diante do mar. E Deus disse a ele: diga ao povo que marche. Por que oras a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. E o Senhor o orientou para que ele tocasse no mar com o seu cajado. E quando Moisés tocou o mar, as águas se abriram, mostrando que para Deus não existem coisas impossíveis, que Ele pode, independentemente das circunstâncias, abrir as águas diante de nós para que nós caminhemos em terra seca. Moisés foi aquele que clamou a Deus quando o povo estava com sede no deserto, e Deus pediu a ele que ferisse a rocha, e Moisés feriu a rocha e ali brotou água. Olha quantas coisas Deus fez através de Moisés, irmãos. O poder é de Deus, o milagre vem de Deus, mas Deus usou este homem, um líder, para conduzir esse povo. Moisés era um referencial de liderança. Moisés era aquele a quem as pessoas se dirigiam quando elas tinham questões a se resolver. Moisés foi aquele que subiu ao monte e trouxe de lá os 10 mandamentos. A Bíblia diz que Moisés falava, ou melhor, a Bíblia diz que o Senhor falava face a face com Moisés. Moisés conhecia Deus face a face. Ele falava com o Senhor, ele tinha uma intimidade com Deus. E agora Moisés estava morto. Não havia morrido um qualquer. O maior líder do Antigo Testamento estava morto. Só que quando Deus permite que alguém se vá, Deus coloca outra pessoa no lugar. E era isso que ele estava falando aqui. Talvez muitas pessoas associassem o mover de Deus a Moisés. Mas Deus estava falando com Josué que ele agora tinha essa responsabilidade de conduzir o povo. Olha o que Deus diz: Moisés está morto, agora você, Josué, e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão. Sabe o que Deus estava dizendo aqui, irmãos? Primeiro, Josué, eu estou encerrando uma etapa na vida de vocês. Eu estou encerrando um ciclo. Mas eu estou permitindo que vocês continuem avançando. Embora vocês não tenham mais a referência de liderança de Moisés, mas isso para mim, o Senhor, não importa, porque eu estabeleço um novo tempo na vida de vocês. O ano começou, mas as promessas de Deus também foram renovadas. Israel estava diante de um novo tempo, uma nova era, uma nova etapa. E Deus estava dizendo assim: aquilo que eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, e aquilo que eu comecei a fazer por meio do meu servo Moisés, eu continuo fazendo a você, Josué, e a todo esse povo. Porque o poder de Deus não está limitado à ação de homens. Isso serve para você que às vezes vai no culto por causa de uma determinada pessoa. Não, eu vou lá no culto porque o pregador tal vai estar lá. O pastor vai estar lá, o bispo vai estar lá. Irmãos, quem tem que estar em algum lugar é Deus. É a presença do Espírito Santo que vai fazer a diferença, que vai operar o milagre, a restauração. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quiser.
Não pense você que a ação de Deus está limitada aos homens, porque não está. Aleluia. Aleluia, Jesus.